Olá, tudo bem? Eu sou o professor João Carlos, sou formado em artes visuais e vou falar aqui um pouco sobre a utilização de museus como meio de ensino-aprendizagem em arte. Para isso, eu selecionei 3 categorias de museus para a gente abordar. Quais seriam essas categorias e por que elas são significativas? Bom, as categorias escolhidas aqui são os museus tangíveis, os museus prédios, os museus virtuais e aqueles espaços potencialmente museais, que ocasionalmente algumas cidades ou a maioria das cidades brasileiras não possuem museus, então esse espaço, essa lacuna pode ser preenchida por esses espaços. Bom, os museus prédios ou museus tangíveis são aqueles museus institucionais que existem no mundo real, no mundo físico. E aí, como exemplo, eu coloco aqui o MAC de Niterói, que a gente tem uma imagem aqui para apresentar para vocês. Então, ao longo de vários locais, várias cidades, você encontra sempre os museus físicos que você tem acesso a eles. Já os museus virtuais, aqui não fechando o conceito de virtual, mas usando nesse momento, mais para fim didático, são aqueles construídos com tecnologia de comunicação digital e operantes no cyberespaço. Apresentamos aqui 3 tipos desses ambientes virtuais. Os museus que eu chamo museus virtuais avatares, que são extensões de museus físicos, os web museus nativos e os cyberrepositórios museais. Como museu virtual avatar, eu cito como exemplo o Museu Casa Portinari, que o museu físico, o museu sede, fica localizado na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, onde o artista Portinari viveu sua infância e adolescente e possui a sua extensão em ambiente de rede, ou seja, você tem como acessar por meio de endereço eletrônico. E aqui a gente tem a imagem, a sua interface, na qual você vai fazer essa visitação. Dentre os web museus nativos, ou seja, aqueles que já são criados diretamente para ambiente de rede, ou seja, diretamente para a internet, que não possui uma sede física, nós temos aqui o MUVA, que é o Museu é o País. Então, este museu, ele possui a sua arquitetura em ambiente virtual, no entanto, ele não possui essa arquitetura em ambiente físico, então você só pode visitá-lo já diretamente em ambiente de rede, ou seja, no cyberespaço, sendo que as suas obras são obras digitalizadas de obras que de fato existem espalhadas em coleções de todo o mundo. Então aqui a gente tem a interface desse museu. Já os cyberrepositórios museais, eles são, digamos, ambientes que têm uma abrangência já mais coletiva. Neles você pode encontrar diversos museus, exposições, vistas panorâmicas, ou seja, ele já tem um caráter mais coletivo. E aqui nós temos o Era Virtual, como exemplo disso. No Era Virtual você tem acesso a uma série de museus brasileiros. Você pode ver exposições temporárias, pode fazer vistas panorâmicas sobre cidades históricas e assim ele consegue abrigar em seu espaço uma vasta possibilidade de experiências virtuais. Já os espaços potencialmente museais são aqueles espaços que, como eu já comentei antes, eles atendem a uma necessidade de uma carência ou de uma ausência de museus físicos. Então, normalmente as cidades elas possuem igrejas históricas, monumentos históricos, igrejas, engenhos, ou seja, são edificações e locais que você pode utilizar para visitar com seus alunos, fazer experiências e pode fazer trabalho de cunho educativo. Como exemplo aqui, eu trouxe uma imagem da igreja de São Sebastião, que fica localizada no município de Vargem Grande, no interior do Maranhão. Isso é um exemplo, mas que se poderia ter vários outros, porque praticamente todas as cidades e localidades possuem esse tipo de edificação. Então, nessa igreja localizada no município de Vargem Grande, que é um município que não possui nenhum museu institucional, o professor poderá realizar algumas atividades de caráter de estudo da arte sacra, análise formal da edificação, análise espacial, estudo de cor, perspectiva, ou seja, dentro do planejamento do professor ele pode se utilizar desse espaço para diversas finalidades. E aqui, após essa análise das 3 categorias de museus, os museus prédios, ou seja, os museus tangíveis, os museus virtuais e os espaços potencialmente museais, eu trago aqui um breve roteiro de como se planejar uma atividade utilizando o museu como meio.
Esse planejamento ele pressupõe 3 etapas. Quais seriam elas? A primeira, a pré-visitação, a visitação e a pós-visitação. Na pré-visitação, é importante que o professor ele faça uma discussão, uma problematização da importância dos museus, a importância do museu a ser visitado, quais são os detalhes a serem observados. Então isso o professor discute previamente com seus alunos. Posteriormente, ele vai fazer o agendamento, independente se é museu físico, se é museu virtual ou se é espaço potencialmente museal, há necessidade de se fazer um agendamento. Sendo museu virtual, então esse espaço na escola precisa ser agendado para que evite que no momento que o professor queria trabalhar com seus alunos, esse espaço esteja sendo ocupado por outro professor, por outra turma. Os espaços físicos, os museus físicos, ou seja, os museus tangíveis, eles trabalham com agendamento. Então é importante que você agende previamente o dia, a hora que você vai lá conhecer o museu previamente. E os espaços potencialmente museais da mesma forma. Bom, a questão de logística. Como se dá o deslocamento para o museu? Então isso o professor precisa pensar, planejar. Ele irá sozinho, ele irá em parceria com outros professores, ele irá com o apoio de uma coordenação. Então essa visita precisa se tornar oficializada e precisa pensar como se dará esse deslocamento. Há necessidade de pensar no lanche para os alunos, pensar em outras formas que serão necessárias durante essa visitação. Então tudo isso tem que se pensar nessas questões de logística. Também, se os alunos eles são de idade abaixo de 18 anos, há necessidade que se tenha autorização dos pais. Então, o professor precisa elaborar um termo de autorização, enviar para os pais, e devidamente autorizado é ele que ele levará esses alunos a esse espaço de visitação. Posteriormente, pensa-se também em um roteiro de visitação, que vai ser explorado no museu, qual a parte do acervo. Os museus normalmente possuem um acervo muito vasto e abrangente. Então não há necessidade de você explorar tudo. Você pensa em determinada parte do acervo, em determinadas obras e enfoca mais nisso. Porque é impossível que você consiga aprender e apreender todo o acervo de um museu em uma visita. Há necessidade também de se pensar nas atividades que serão realizadas pelos alunos após a visitação. Então isso, o aluno ao visitar, ele já tem que saber aquilo que ele deve estar mais atento para uma possível atividade que ele realizará posteriormente. Bom, na segunda etapa, ou seja, na etapa de visitação, ou seja, no espaço museal, o aluno deve estar enfocado na investigação e no registro. Como ele vai aprender esses conhecimentos? Os museus normalmente têm os guias, têm os mediadores, mas pode ser que também não tenha. Então, como é que se vai investigar isso? A partir de quê? E também, qual será a forma de registro? Os espaços, às vezes, não permitem fotografar, às vezes não permitem filmar. Então, isso precisa ser pensado antes. Como é que o aluno vai registrar essa visitação? Vai fazer anotações, vai filmar, vai fotografar? Qual será a forma de registro da visitação? Já a terceira etapa, após visitação, é o momento de produção e socialização de conhecimentos. Então, de que forma o aluno vai demonstrar essa aprendizagem? Que meio, que ferramenta, que instrumento será utilizado para se fazer esse registro de aprendizagem, para que se tenha essa produção e essa socialização. E assim a gente fecha esse nosso planejamento de ações. Então, no mais, meu obrigado e até uma próxima oportunidade.